Basicamente, a primeira linguagem de programação ela sempre vai parecer mais complicada. E por que que ela é mais complicada? E quando você olha aquelas vagas, fala: caramba, pede duas, três linguagens, isso aqui é complexo. Nossa, se para uma eu já estou me matando, imagina para as outras. Mas por que que isso acontece? Quando você está aprendendo a sua primeira linguagem, você não está aprendendo somente a linguagem de programação em si. Quando é a sua primeira vez, muitas vezes você está desenvolvendo o raciocínio lógico, você está aprendendo a lidar com estrutura de dados. Talvez você nunca tenha trabalhado com nenhum paradigma de programação, talvez você nem saiba o que é um paradigma de programação. E aí você vai ter os seus primeiros contatos com conceitos, né, que seriam conceitos de programação orientada a objetos, programação baseado em eventos, programação funcional. Então, quando você está programando a sua primeira linguagem, você vai ter o contato com tudo isso pela primeira vez. Aí você vai criar uma API, você vai ver, eu não sei exatamente o que é uma API ou como programar uma API, ou então você está entendendo conceitos de arquitetura, você vai começar a ver padrões, entre outras coisas. Então a primeira linguagem, ela vem carregada de uma bagagem maior, ela vem carregada de uma bagagem de conceitos. E aí você vai notar que quando você vai aprender outras tecnologias depois, quando você for aprender, por exemplo, ali, você está saindo de uma tecnologia que é muito próxima uma da outra, né? Então você está saindo de Python para trabalhar com .NET, por exemplo. Você vai notar que você vai ter uma tradução, basicamente, ali. Depois de um tempo, você vai ver que vai falar, nossa, eu estou pulando para mundos muito distintos, né? Mas você vai falar, poxa, mas se eu programar com Python, orientado ali a objetos, se eu programar em outra linguagem orientada a objetos, e eu já peguei algumas boas práticas ali de arquiteturas modulares, alguns conceitos e algumas técnicas, você vai ver que na prática o que você vai acabar fazendo é uma tradução. E aquilo, toda linguagem tem sua particularidade, nunca vai ser exatamente igual. Tem particularidades do .NET e tem particularidades do Java, tem particularidades do Node, tem particularidades do Python também. Então isso sempre vai existir. Então você tem esse tempo de tradução quando você vai de uma linguagem para outra e também de entender algumas particularidades do core daquela linguagem. Então, às vezes, tem algumas boas práticas que só existem naquela linguagem. Existe ali um conjunto de ferramentas específico ou ferramentas análogas àquela outra. Então, quando você vai aprendendo outras linguagens de programação, você vai ver que, dependendo do para onde você quer pular ali, você vai sentir que está em casa ou você vai sentir que a curva de aprendizado é mais baixa. Outro exemplo clássico disso é quando você foca muito em framework, né? Teve uma época que teve um boom ali dos frameworks front-end, então a gente tinha uma guerra de frameworks front-end que hoje a gente tomou um caminho, inclusive o mercado front-end já nem briga mais por lá qual que é o framework. Agora a gente está conversando sobre ecossistemas, né? Então até um pouco antes ali aquele momento pandêmico, a gente ainda estava vivendo ali o auge de você ver frameworks disputando mercado e popularidade, e agora não é isso que o mercado necessariamente está exigindo, né? O mercado está numa camada depois disso, né? A gente está vivendo nos momentos de ecossistema. Então, o que, que acaba acontecendo? Se você focar muito num framework, você vai acabar apanhando na hora que você for migrar para outro, porque você vai sentir que é muito doído. Agora, quando a gente olha para os frameworks front-end, por exemplo, mais conhecidos, né? Por exemplo, o Angular, o React e o Vue, que são os três ali. Você poderia adicionar o Svelte, né? Mas tem muita gente que fala que o Svelte já tem caído muito em desuso, apesar de eu discordar disso daí. Mas uma coisa que você começa a ver dentro dessas ferramentas é que todas elas resolvem os mesmos problemas e elas têm a mesma base. Então, quando você tem uma base boa de JavaScript, você vai ver que você muitas vezes não estava apanhando para o framework, você estava apanhando para o JavaScript. Então, é uma base que está faltando. E aí tem aquela camada, aquele processo que são as particularidades do framework. Então, cada um desses frameworks tem suas particularidades, porém você vai ver que os conceitos de hooks existem todos eles, talvez com nome diferente, né? Então no React a gente chama só de hooks. No Angular você vai ver como lifecycle hooks, mas o conceito é o mesmo, né? Então você vai ver ali criação de componentes, você vai ver gerenciamento de estado, e aí você vai ver diferentes soluções dentro de cada um desses frameworks para isso. Mas a base, repara que não muda. Um componente sempre vai ser um componente. Inclusive, dá para você criar um componente sem framework, se você quiser. Porque ele se propõe a resolver problemas parecidos. E você vai ver que eles vão ficando mais similares conforme você vai evoluindo neles, né? Inclusive no Angular, na versão 20 dele que tem agora, ele está muito mais parecido com o React, na minha opinião, desde que ele começou aí pelaquela linha de componentes standalones. Mas
Para a gente não se aprofundar tanto em um framework aqui, você vai começar a reparar que todos eles são ferramentas de Single Page Application, ou SPA. Então, você começa a notar que não importa para qual deles você caminhe. Obviamente que tem alguns que vão ser mais performáticos em uma coisa do que outra, outros que vão ser mais fáceis de configurar em determinadas coisas do que outros, e outros que você pode considerar mais organizado do que outro. Mas a verdade é que uma vez que você começa a olhar para o mundo da programação com isso, poxa, aprender bem a base. E você entender também que você não precisa se casar com a primeira tecnologia. Tem muita gente que fala, ah, não, eu vou programar Python. Aí depois fala, ah, não, eu vou programar Java, né? Depois eu vou. Então, na verdade, a primeira linguagem de programação que você está escolhendo, sinceramente, ela não importa tanto assim, tá? Porque ela não é um casamento definitivo. No final do dia, os conhecimentos que você está levando de uma linguagem de programação para outra, muita coisa você vai reaproveitar. Onde que você vai ver que você vai ter uma queda e uma curva de aprendizado maior? Quando você mudar uma linguagem que é com foco em um paradigma muito específico. Então, por exemplo, quando você vai para um Elixir da vida, você tem uma programação muito mais guiada por programação funcional. E aí ela exige que você tenha um conhecimento de programação funcional maior. Mas repara bem, uma variável continua sendo uma variável, um if continua sendo if. O que muda é o jeito como você lida com aquela ferramenta, é a metodologia. Nesse caso é o paradigma, mas você ainda vai ter variáveis, você ainda vai ter laço de repetição. Então, ter uma boa lógica é uma coisa muito importante. Essa tal da base que todo mundo fala, que é lógica de programação, você dominar bem aquela linguagem antes de pular para o framework, essas coisas, isso é imutável. Então você vê que o mercado ele evoluiu para vagas que eles pedem cada vez mais coisas. Isso é verdade, tá? Mas você vai ver que tem muitas dessas coisas que elas conversam entre si. Então você vai ver, poxa, tem vaga para você trabalhar com Angular e React, como foi o meu caso, que eu já trabalhei em empresa que tinha Angular e React. E eu falava, mano, como que pode, velho, alguém me pedir um negócio desse, velho? Dois frameworks? Já apanhei primeiro. Só que quando eu fui migrando do Angular pro React, né? Eu comecei no Angular e depois eu fui pro React. Eu vi que não tem nada de novo debaixo do sol. Você começa a notar isso, poxa, todos têm componentes. As arquiteturas são bem próximas e parecidas, para não dizer que são próximas. Inclusive, quando você vai para o mundo de micro front-end, sua cabeça explode, né? Porque você começa a ver que dá para você usar mais de um framework dentro do mesmo projeto. Porque no final do dia tudo vai virar HTML, JavaScript, CSS mesmo, então meio que não importa. Então, você tem esses cenários de micro front-end. Obviamente que esses são cenários mais específicos, tá? Mas o que eu quero ressaltar é a primeira linguagem ou as primeiras ferramentas que você vai mexer, elas vão parecer mais complexas porque você está carregando vários conceitos novos, você está sendo do zero. Então, se você está preocupado que, poxa, eu nunca vou conseguir trabalhar porque eu estou aprendendo uma e já estou me ferrando e a vaga está pedindo três, não se preocupa, você vai conseguir fazer essa curva de aprendizado em bem menos tempo. Isso é, se você pegar uma, pelo menos, e se dedicar a aprender a base, o conceito e tudo com ela. Mas uma coisa que você precisa entender é, a sua primeira linguagem de programação, ela não é e nem precisa ser um casamento. Você não você pode utilizar ela como ela se propõe, que é ferramenta. Linguagens de programação são ferramentas, elas não são um fim, elas são um meio para você alcançar algo. Quando você tratar a linguagem de programações como isso, né, e parar de adorar a linguagem A ou linguagem B, você vai começar a ter esse caminho de conseguir migrar entre elas. Agora, o que é um cenário ruim? É você ficar pulando de linguagem em linguagem de programação. Por quê? Porque você falar, ah, não, tá muito complicado aprender Java, vou pular para o Python. Porque Python todo mundo fala que é mais fácil. E aí que mora a pegadinha do mais fácil, né? Por isso que todo mundo que me pergunta qual que é a linguagem de programação mais fácil, minha resposta tradicional é não existe uma linguagem de programação mais fácil. Por quê? Porque algumas podem ter a curva de aprendizado mais fácil no começo, mas vai chegar um momento que ela vai se complicar, vai chegar um momento que ela vai ficar mais complexa. E não é culpa da linguagem. Não é porque o Python é mais enxuto que o Java que vai chegar um momento que vai ficar mais fácil. É porque os conceitos começam a ficar mais complexos. Então, em vez de você ficar pulando de linguagem, pega uma, se propõe a passar por esses conceitos, passar por essas fases aí, e aí você vai ver que vai ficar mais fácil depois, independente de qual linguagem você for. Eu aprendi muitas coisas com VB.NET. Hoje em dia nem uso mais VB, acho que o mercado no geral não usa. Muitos desses conceitos que eu aprendi com VB eu levei para o C Sharp, e aí, quando eu fui trabalhar com C Sharp, eu aprendi os paradigmas de orientação a objetos, que eu não tratava muito bem disso, né? Eu meio que engabelava, mas eu aprendi de fato com
C Sharp, e depois eu levei para outros lugares. E trabalhando com Node, eu trabalhei muito com paradigma funcional, e trabalho ainda, né? E junto com os frameworks ali front-end, então o Angular, ele trabalha ainda com uma estrutura de classes, né, orientada a objetos, mas ele também tem coisas funcionais, ele é quase que um híbrido ali. Já o React, ele abandonou esse modelo de você trabalhar com paradigma estruturado através de classes e ele é muito mais num foco funcional hoje em dia. E adivinha só, toda essa base de conhecimento eu venho carregando há anos. Então, quando eu chego, por exemplo, num framework SPA novo, eu já tenho uma base muito boa de lógica, eu já tenho uma base muito boa ali de trabalhar com componentes, eu já tenho uma base muito boa de saber o que é hooks, eu já tenho uma base muito boa ali de bagagem de front-end. Então, essa mesma bagagem, junto com a base forte do JavaScript, que é a base desses frameworks, você nunca chega zerado num framework novo. É difícil. Se você está falando que está chegando zerado num framework novo, é porque você focou em decorar código e não aprender os conceitos e a base. Então, entenda isso. A sua primeira linguagem de programação, ela serve como ferramenta. Eu sei que talvez você possa não gostar muito dela no começo, mas tente escolher uma ali que você razoavelmente goste para que você consiga passar por essa fase de aprender os conceitos. Porque não existe uma linguagem de programação que seja tão fácil a ponto de você ignorar todos os conceitos e técnicas que vão vir a seguir. É igual um jogo, né? Então eu estou jogando aqui recentemente para platinar um jogo do Lego Star Wars, que é uma minha série favorita. E depois que você fecha as fases, você tem o modo free to play, que é onde você volta ali nas fases e consegue pegar qualquer personagem ali. E aí você consegue atravessar as fases ali, desbloqueando até mesmo coisas novas. E a ideia aqui não é muito diferente para o mundo da programação, tá? A ideia aqui é justamente a mesma. Não importa muito com qual linguagem você vai acabar passando por essas coisas, porque no final do dia, muitos desses conceitos você vai reaproveitar para outras dessas linguagens. Então tem coisas que eu aprendi que ficaram no VB.NET e não fazem mais sentido. Mas eu não joguei ele 100% no lixo. Muito do que eu trouxe de lá, o VB.NET me ajudou muito a entender a base de lógica. Outra coisa que eu escrevi muito, que hoje praticamente não existe mais, foi VBScript, né? VBScript foi extinto, mas aquilo me ajudou a estruturar raciocínio lógico, me ajudou a entender como trabalhar com eventos e são coisas que eu utilizo literalmente até hoje, com tecnologias que nem existiam na época que eu trabalhava com aquilo. Então, uma boa base vai ser o que você vai levar para o resto da vida. Então, não fica procurando essa linguagem mais fácil. Tem linguagens que a sintaxe vão ser mais amigáveis, ou que vão ter mais sugar syntax, né, como a gente fala, né, que você precisa escrever menos coisa para fazer mais coisa, mas no final do dia, não pule essas etapas de aprender o conceito, aprender as coisas e não se prenda, não acha que você, eu tenho que escolher a linguagem certa, porque senão depois não dá para voltar, porque eu já vou investir 5 anos da minha vida estudando uma linguagem, não posso escolher a linguagem errada, porque senão depois vai ser mais 5 anos estudando. Não, não vai ser assim, tá? O investimento na sua primeira linguagem ele é mais pesado, mas não se preocupa, por mais que você invista 5 anos aprendendo uma linguagem de programação, que por si só é muito, você deveria ter alguma coisa errada com o seu jeito de estudar, talvez, ou a sua particularidade seja diferente. Felipão, mas eu não tenho muito tempo, mas ainda assim, 5 anos é muito, né? Então, 5 anos talvez você tenha que ter uma estratégia de estudo. Aí é outra conversa. Mas não se preocupa, o investimento que você vai ter de tempo nas suas próximas linguagens sempre vai ser uma curva menor do que a primeira, porque você vai estar fazendo uma tradução para outra linguagem e também você vai estar tendo a preocupação ali das particularidades daquela linguagem que você está indo, assim como as convenções dela. Então, não se preocupe, a sua primeira linguagem de programação não é um casamento que você tem que ser fiel até morrer.